1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Basel, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor se revele a nós, mais uma vez, para a glória do teu nome, o nome de Jesus. Amém. Teve uma vez que eu havia pregado sobre as dificuldades da vida. E depois de muito tempo, pelo menos um certo tempo, eu reparei que havia uma pessoa que tinha colocado um comentário no YouTube a respeito dessa pregação. E o comentário era mais ou menos assim. A pessoa escreveu: em resumo, a vida é difícil mesmo. Às vezes eu penso que a vida é uma grande bestagem. Uma grande bestagem. Você também acha que a vida é uma grande bestagem? Porque se você olhar para a vida, especialmente para os sofrimentos da vida, a partir de uma perspectiva só do aqui e agora, do momento, perspectiva humana, é bem capaz que você chegue à conclusão que muitas coisas que acontecem na sua vida parecem não ter sentido. Que sentido tem esse sofrimento? Que sentido tem essa dor? Que sentido tem esse sonho que foi frustrado, que não foi realizado? Que sentido teve esse acontecimento que mudou a rota da minha vida e aparentemente, aos meus olhos, me privou de coisas, me angustiou a alma,
trouxe para uma vida, a minha vida para um patamar, para uma fase que eu nunca desejei. Nunca pensei que passaria por tais coisas, não consigo enxergar qual é o sentido de Deus ter permitido isso acontecer. Começamos a fazer perguntas que não têm respostas. Se olharmos para uma perspectiva só do momento em que você nasceu e vai morrer, do sol para baixo. Parece que há coisas que acontecem na nossa vida que só vêm para nos aborrecer. Só vem para nos tirar a paz. Só vem para nos causar tristezas. Mas não tem porquê, não tem sentido. E é por isso, creio eu, que o Pedro, com o seu coração de pastor, entregue pelo sumo pastor, que o comissionou para ser pastor, está escrevendo essa carta às suas ovelhas, que na verdade eram de Cristo, mas foram confiadas a ele, e que agora estavam dispersas, não mais lá em Jerusalém, na Palestina, mas estavam dispersas em pátrias outras, as quais ele descreve aqui no começo, por isso ele diz peregrinos da dispersão. Pode ter o sentido de crentes, judeus talvez, que estivessem fora da região da Judéia, nessas regiões aqui que ele escreve, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ou simplesmente crentes, porque nós crentes somos considerados peregrinos nesse mundo, nós estamos espiritualmente numa dispersão, não estamos na nossa pátria, em qualquer pátria, inclusive na qual nascemos, somos estrangeiros por causa de Cristo. Somos peregrinos nesse mundo. Ele está escrevendo para crentes que sofrem, não só porque vivem como estrangeiros, e você sabe que estrangeiro tem os seus sofrimentos, mas porque sofrem, porque vivem também como cristãos, como seguidores daquele rei cuja pátria não é aqui. Está escrevendo para essa gente, está escrevendo para esse povo, para essa gente como a gente, que tem também as suas lutas, as suas angústias, seus sofrimentos, os seus porquês, suas questões. Ele começa dizendo a essa gente, que essa gente, pode incluir aqui nessa gente eu e você, nossa igreja, os crentes, que essa gente, apesar de peregrino e sofrer todos os sofrimentos devido a essa condição, são eleitas de Deus, pela santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, relembras da sua identidade. Vocês são em Cristo, povo de Deus. Lembre-se disso. Nas suas lutas, nas suas dificuldades, lembre-se da sua identidade. Você é de Deus. Ele relembra essa gente que essa gente tem uma herança guardada para ela no céu. Talvez, como estrangeiros, eles não desfrutassem de uma plenitude de cidadania que lhes concedessem todos os direitos dos nativos. E por isso eles tinham as suas privações, estavam privados de bens. Então o Pedro os relembra que há outros bens, ou simplesmente estavam sendo privados
de bens que uma pessoa que não seguisse a Jesus desfrutasse. Mas por seguirem a Jesus eram discriminados, eram marginalizados, eram privados. E aí vinha a tentação então de deixar de ser para ter. E aí o Pedro diz assim: não deixe de ser para ter aquilo que é passageiro, perecível, vai passar como uma névoa. Porque você tem uma herança que não se corrompe, que não passa, que não desvanece, que está guardada para você no céu. Não vá perder essa herança por causa daquilo que você não pode reter. Pode ter por um tempo, mas não para sempre. Não troque, não faça igual Esaú, que trocou a sua herança de filho primogênito por um prato de lentilhas. E relembra que eles são protegidos, versículo de número 5, pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Porque você sabe que salvação, ela tem a fase, pelo menos 3, da conversão, quando você se decide por Cristo, ou Cristo se decide por você. Tem o dia da glorificação, que é no último dia, e entre essa conversão e glorificação, tem um processo de santificação. Ou seja, o que o Pedro está dizendo para eles é assim: olha, se vocês forem tentar entender o que acontece na vida de vocês, o sofrimento, as angústias, os reveses da vida, olhando como qualquer ser humano só para o aqui e agora, vocês vão chegar à conclusão que não tem sentido. Mas eu os convido a enxergar os sofrimentos, os reveses, as dificuldades, não pela perspectiva do aqui e agora, mas pela perspectiva do céu, pela perspectiva da eternidade, pela perspectiva da salvação. Salvação essa que já foi iniciada em vós, será completada em vós até o último dia, e a cada dia, inclusive por meio desses sofrimentos, está sendo aperfeiçoada em vós. O que o Pedro está dizendo é: olhe para essas situações com uma outra perspectiva, para que você tenha um outro olhar, e não se desespere, como alguém que não tem esperança, como alguém que não tem essa identidade de povo de Deus, como alguém que não sabe que tem uma herança guardada no céu, como alguém que não está ainda operando a salvação conquistada por Cristo na cruz. Então a pergunta que fica: se nós somos esse povo, se nós temos essa herança, se em nós está sendo operada essa salvação que já foi iniciada, não foi ainda terminada, mas está sendo trabalhada, como é que a gente olha para aquilo que podemos chamar de as nossas provações? As nossas dores, os nossos sofrimentos, especialmente aqueles que sofremos por termos nos decidido por Jesus. Como é que a gente olha? Primeiro, a gente olha para essas provações como provações necessárias. O Pedro vai dizer assim, versículo 6, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos. E quando a gente está sendo afligido, a gente começa a pensar mais no céu. Não é verdade? Quando está tudo bem, a gente quer ficar por aqui mesmo. Tá bom. Mas quando a gente começa a ser afligido, aí a gente começa a perguntar por que Jesus não volta logo. A gente começa a perguntar por que quando a gente é salvo a gente já não vai para o céu?
Tem que ficar fazendo hora extra nesse vale de lágrimas. E aí algumas respostas são, porque a gente tem uma missão nessa terra. A gente precisa pregar o evangelho, tem gente que ainda vai se converter, nós estamos aqui para dar testemunho. Ótima resposta. Mas uma resposta tão boa quanto essa é que nós não estamos ainda preparados para o céu. Se nós formos para o céu agora, do jeito que a gente está, por mais arranjadinho que a gente acha que está, a gente consegue estragar o céu. E o céu, por causa da nossa condição caída, consegue estragar ainda mais a gente. Por causa do orgulho. Por exemplo, você sabe que tem gente porque vai em Paris e já volta achando que é alguma coisa. Tira lá foto com a Torre Eiffel atrás, coloca no Facebook, faz questão de colocar no Facebook para todo mundo saber que ele foi em Paris. Meu Deus. Meu Deus. Imagina se um sujeito desse vai para o céu. Vai querer tirar selfie com Jesus. Vai querer que anjo tire foto com a Nova Jerusalém atrás, de fundo. Imagina um sujeito desse voltando depois. Então, não foi isso que aconteceu, por exemplo, com Paulo? Ele não fala que é ele, mas todo mundo sabe que é ele, aquele homem que foi ao terceiro céu, não sei o quê, não sei se foi no corpo, se foi no espírito. E ouviu coisas inefáveis que não cabe ao homem dizer. E aí ele diz que depois dessa experiência, ele volta, e quando ele volta, ele olha para si mesmo, tem um espinho na carne. E ele ora 3 vezes para ser tirado o espinho, e aí não é tirado o espinho, porque aquele espinho é necessário, a fim de que ele não se orgulhe, não se torne soberbo e acabe se endiabrando. O céu ia estragar ele se não fosse aquele espinho. Então põe aí um espinho para essa bola não encher demais, para os pés continuarem no chão. Não se corromper pelo orgulho das revelações. Então, esses espinhos que nós chamamos de provações, eles não nos levam ao céu, mas eles nos faz aptos, como Jesus, para o céu. Porque se até Jesus, segundo o autor de Hebreus, precisou na sua humanidade ser aperfeiçoado pelo que sofreu, quanto mais nós. Quanto mais nós. Se ele precisou sofrer para ter a experiência plena, completa e perfeita de saber como é ser como nós, quanto mais nós não nos esperam sofrimentos para que aprendamos a ser como Ele. E aí nos tornemos mais mansos, nos tornemos mais humildes, nos tornemos mais pacientes, nos tornemos mais obedientes como Ele. Quem aqui pode dizer, como salmista, depois de uma provação, foi bom o Senhor me ter afligido, porque agora ando nos seus decretos. Aprendi que a obediência é a minha bênção. Aprendi que se Deus diz que é assim, não é pensando no bem dele, mas é no meu. Aprendi.
pelo que sofri. Que a melhor coisa que eu posso fazer à minha vida é me tornar obediente como foi Jesus. Isso será céu. Amém? Então, pela perspectiva da salvação, a gente começa a enxergar os sofrimentos, as provações como necessárias para ir formando em nós o caráter de Jesus. Coisa que a gente não vai aprender lendo um manual de doutrina. Não vai. A gente vai ter que experimentar. Não era o Paulo que dizia: carrego no meu corpo as marcas de Cristo? Segundo, a gente começa a enxergar as provações como comprovatórias. Comprovatórias do quê? Comprovatórias da nossa fé. Porque no versículo 7 ele diz: para que a provação que visa a comprovação da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo. Deus não forja santos, colocando-os na piscina e perguntando se quer suco de laranja. Entenda bem. Não é assim que Deus forma um santo. Deus forma um santo colocando no fogo. Para que a vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, assim como o fogo prova o ouro, a provação prova a fé. É mais ou menos assim. É ouro mesmo isso daí? Não, é ouro. Eu não sei se é ouro não, hein? Vamos tirar a dúvida daqui, vamos colocar no fogo. Dependendo como reage, a gente sabe se é ouro. É crente mesmo? Eu não sei. Tenho dúvidas. Tem anjo aí já de cochicho, já está com dúvida. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar. Vamos colocar numa situação de provação. Porque a depender como reage, vamos saber se é ou não é. A provação prova a qualidade, o tipo, a natureza daquilo que chamamos de a minha fé. É por isso que eu já não tenho mais crises. Com irmãos passando por fase de provações. Porque antes eu ficava angustiado. Eu ficava assim, me perguntando quando eu tinha que acompanhar um irmão em fase de sofrimento. Tem uns sofrimentos que são aqueles sofrimentos, né, de sempre. Mas tem umas fases complicadas. Como diz o autor de Provérbios, há momentos que os homens são apanhados assim como um passarinho numa armadilha, não espera, de repente uma coisa veio, apanhou. Tem umas coisas que doem. Tem umas coisas que abalam. E aí eu ficava também angustiado, porque eu ficava me perguntando, meu Deus, esse irmão, essa irmã, passando por isso. Será que ele e ela não há de perder a fé? E qual vai ser o meu papel nisso? Porque eu que vou ter que ir lá, eu que vou ter que aconselhar, eu que vou ter que acompanhar, eu que vou ter que orar, eu que vou ter que encontrar explicações na Bíblia. Ficava angustiado. Aí hoje eu não fico mais. Pelo menos não tanto. Porque o tempo foi me mostrando uma verdade. Uma verdade. Que provação não destrói a fé. Não destrói. Provação destrói as crenças. Isso destrói. Porque o que é crença? A crença é um acreditar
que você passou a acreditar sei lá quando, sei lá onde, ou porque quis acreditar, ou porque contaram para você, você acreditou. E aí você forma um Deus na cabeça, que não é aquele Deus que te fez a imagem e semelhança dele, mas é o Deus que você fez a sua imagem e semelhança. É um Deus que pensa igualzinho você. Igualzinho. Gosta do que você gosta, não gosta do que você não gosta. Ou seja, é você. Esse Deus é um ídolo. Esse Deus não fica de pé. Esse Deus, quando vem o fogo da provação, vira pó, desmancha, acaba, porque é o Deus de uma crença, não necessariamente verdadeira. Então, crença acaba. Crença é um ídolo que não fica de pé. Aí a pessoa começa a dizer que está com crise de fé. Ou que perdeu a fé. Não, não é crise de fé, é crise de crenças. Não está perdendo a fé, está perdendo uma crença. E glória a Deus por isso. Porque está sendo libertada de um engano. Está vindo e raiando a luz da verdade. Agora, a fé não. A fé, ela pode ser aperfeiçoada. A fé pode ser amadurecida. Pode, em alguns momentos, até ser balançada. Mas a fé, aquela confiança, lá no fundo, serena, em Deus, essa não pode ser destruída. Aconteça o que acontecer. Ela passa pela prova do fogo. E sai do outro lado purificada, mais preciosa que o ouro. Essa é a fé. Como disse um pastor amigo meu que foi fazer uma visita para uma irmã. Eu não lembro exatamente o que tinha acontecido com o filho, mas era uma coisa extremamente complicada e difícil, muito difícil. E ele ia no caminho se perguntando a Deus como ia consolá-la. E lá chegando, ele conta, ele foi, na verdade, consolado. Porque ouviu da boca dela aquilo que havia ensinado há pouco tempo. Pastor, Deus tem um caminho no meio da tempestade. A fé que resiste a toda e qualquer provação, porque é a fé. Paulo não vai dizer que tudo vai passar, mas o que vai permanecer é a fé, esperança e o amor. Nada destrói essas coisas quando vem do Senhor. Então a gente olha para as provações numa perspectiva da salvação, primeiro como necessárias e depois como provatórias. Mas também aprendemos a olhar para elas como propositais no sentido de que elas têm um propósito, elas não são em vão. Ainda que agora você não entenda, mas vai entender depois, talvez lá no céu. Talvez lá no céu. Mas vai entender depois, e a Bíblia diz que tem gente que fala que quando chegar no céu vai fazer pergunta. Não vai fazer pergunta nenhuma. Não vai fazer pergunta. Vai, quando vê aquela radiância de glória, vai se prostrar e vai dar glórias por poder estar lá. E vai dizer junto com os anjos, justos são os teus caminhos,
justos, verdadeiros, são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome? Pois os teus atos de justiça, que eu não entendia, se fizeram manifestos para a glória e honra e louvor do nome de Jesus. Pergunta. O Pedro vai continuar no versículo 7 dizendo: para que a comprovação da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo. E é interessante, alguns vão dizer assim: bom, mas o ouro não perece. Perece sim, porque depois do fogo que vem no juízo não vai ficar nem ouro daqui. Mas a fé vai. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E esse louvor, glória e honra que ele se refere, não é a glória de Jesus, embora ela vai estar lá presente, com certeza, mas é a glória que há de se revelar em nós, no dia de Jesus Cristo. Resultado e fruto da presença dele e da obra dele em nós, por meio de nós. Porque você diz assim: sabe, pastor, o que essas provações têm me dado? Rugas. Essas provações, sabe o que elas têm me dado? Olhos inchados. Tanto que eu choro. Sabe o que esses sofrimentos têm me causado? Olheiras. E eu acredito que seja verdade mesmo, porque as provações, elas têm um efeito externo de desgaste. Paulo falava isso. Mas ela também tem um efeito interno de renovação. O Paulo dizia, devido aos seus sofrimentos pela causa de Cristo, que ele diz assim: nós somos desgastados do lado de fora, mas somos renovados do lado de dentro, no nosso interior. E agora esse renovo, essa obra está invisível, mas essa obra será manifesta de forma radiante, esplêndida, gloriosa. Sabe quando? No último dia, quando tudo será eterno. Tudo será para sempre. Tudo. Então eu imagino mais ou menos assim, nós, como ovos. Ovos. Grandes ovos. Com as cascas. E a gente fica aqui ocupado nessa vida em enfeitar as cascas. Porque são as cascas que a gente enxerga. Não é? São as cascas que os outros enxergam em nós. Então a nossa preocupação é enfeitar as cascas. Tem gente que prefere enfeitar as cascas com ouro. Esse aqui que perece. Tem outros que querem enfeitar as cascas com fitness. Ficar um ovinho delgado. E tem outros que preferem enfeitar as cascas com títulos, diplomas, status. Cada um vai decidindo aí, segundo as suas inclinações, como eu quero enfeitar minha casca. Um ovo decorado, ambulante, andando por aí. E a gente fica se comparando as cascas.
Aquela casca lá, gostei daquele enfeite, vou ver se eu consigo um também. Porque a gente fica se comparando. Só que isso daqui é por um tempo, viu, pessoal? Por um tempo. Só um tempo. Só um tempo. Comparado com a eternidade, é assim, ó, um sopro, uma fumacinha. Apareceu, sumiu. Então não importa o quanto você tem enfeitado aí a casca. Vai chegar um dia que vai ter um creque. Vai ter um creque. Vai ter um creque nessa casca. E vai ruir tudo. E vai ser manifesto quem estava lá dentro da casca o tempo todo. Então, de uns, pode ser que saia um galo. De outros, pode ser que saia um sapo. De outros, Deus me livre, pode ser que saia uma cobra. Mas de nós, que somos de Cristo, que somos esse povo aspergidos pelo sangue de Cristo, que tem uma herança no céu, e que está sendo salvo a cada dia, inclusive por meio das provas que passa. Quando o ovo fizer creque, vai sair assim uma luz. E outra luz daqui. E outra luz dali. E vai ser assim aquela luz de cegar os olhos. Aquele esplendor. Sabe o que vai sair? Um Cristo. Um Cristo. Ou melhor, um eu versão Cristo. Uma Maria versão Jesus. Um João versão Cristo Jesus. E será assim esplendoroso. Uma glória imarcessível. É isso que o Pedro está dizendo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque, irmão, ser salvo não é apenas ir para o céu com Cristo, é ir para o céu como Cristo. Mas até lá, Cristo tem um trabalhinho bom. Tem um trabalhinho bom. Mas ele diz que ele vai completar a obra. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a obra há de completá-la. Aleluia! E diz Romanos 8:28, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. E aí fica pensando, que bem é esse? Então é porque eu vou ter um novo emprego? Olha só, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente passa a ver as provações como necessárias, como comprovatórias de quem somos em Cristo, e como tendo um propósito muito maior do que aquilo que a gente consegue imaginar em Cristo.
Mas também nós começamos a olhar para as provações, por piores que sejam, ou nos pareçam, como apenas temporárias, passageiras. Não é para sempre. Vai acabar. Vai acabar. Vai passar. Chegar uma hora que você vai olhar e vai dizer: passou. Ainda que seja no céu, mas passou. Acabou. Isso aqui agora é coisa do passado. Não existe mais. Deus há de enxugar toda lágrima. Toda lágrima. Então a gente tem que aprender a passar como passou Jesus. Por isso que o Pedro vai continuar e vai dizer assim, que os profetas que profetizaram essa salvação que estamos dizendo aqui, de nos tornarmos como Jesus, versículo 11, eles indagavam qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. E aí o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, vai ainda nos ajudar, dizendo assim, que Jesus não fez caso da vergonha que passou na cruz, da dor, daquela provação cruciante, por causa da alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Cruz passou, agora é trono de Deus. E é para sempre, porque o seu reino é reino eterno. Então esse suportou é um suportar, sabe de alguém que está carregando uma mala? De vez em quando dá aquele desespero, deixa essa mala aí, eu não quero mais carregar esse peso. Principalmente a gente que não está mais acostumado à dor, a gente é a geração dos analgésicos. A gente pega uma dorzinha, já quer mandá-la embora. As dores existenciais é a mesma coisa. Elas vêm, a gente logo se desespera. Mas é assim um suportar de quem sabe que logo, logo vai despachar a mala. Então é só mais um pouco, não vai deixar aí a sua mala em qualquer lugar, não, é só mais um pouco. Vai chegar lá, você vai entregar. Então por que a gente deve ter esse coração, essa disposição de aguentar a provação? Pelo tempo da provação, o tempo devido, que não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Mas vai ter um tempo. Vai ter um tempo que será necessário carregar. Suportar o peso da cruz. Você pode deixar? Pode. Mas por que ao invés de deixar, você deve pedir forças para Deus para mais um passo? Para mais um dia. Por quê? Para você não fazer besteira. E no desespero de se livrar da dor, do problema, criar um problema ainda maior. Então não ser aquele jogador que quando a bola vem para ele, ele se desespera e quer se livrar logo da bola. E aí chuta para qualquer lugar, olha, a chance de fazer um gol contra. Então veio, calma. Mata no peito. Mata no peito. Essa é para mim? Tá bom, vou matar no peito. Coloca no chão e levanta a cabeça. Já dá para passar? Não dá. Então segura. Mas não vai jogar contra o patrimônio. Segundo, para você não cair em tentação, porque deserto, provação pode dar ocasião à tentação.
Provação é a prova que Deus permite para te fortalecer, te forjar e depois te aprovar. Agora, tentação é a cola que o diabo oferece. Do tipo assim, resolve isso logo. Se livra logo disso. Vai ficar aí sofrendo para quê? Não é filho de Deus. Você não é filha de Deus? Lembra qual foi a aprovação de Jesus lá no deserto? Ora, se tu és filho de Deus, vai ficar aí passando fome? Que isso? Deus não quer isso para você não. Se você é filho de Deus, ordena essas pedras que se transformam em pães. Acaba aí com a sua fome. Então, se o diabo teve a ousadia de tentar Jesus, não vai tentar você. Ah, não vai. Agora só se lembre de uma coisa. Só se lembre de uma coisa. Quem pega atalho para se livrar da provação, transformando pedra em pão, vai comer pão com gosto de pedra. Mas quem espera no Senhor vai ser servido pelos anjos. Deus vai preparar uma mesa e mandará os anjos servir o pão. Então, paciência na provação. Paciência. É melhor caminhar mais um tempinho com ela do que querer transformar pão, ou melhor, pedra, em pão. E também porque não apenas o tempo da provação vai passar. Tem um tempo determinado. Tem tempo para começar e tempo para terminar. Lá em Apocalipse, Jesus diz assim para a igreja que ia passar pela provação. Serão 10 dias, querendo dizer o quê? Tem tempo determinado, não é para sempre. Aguente. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Porque se nós querermos nos livrar da provação, da dor agora da provação, nós vamos nos privar da alegria que vem depois da provação. E que será maior do que a tristeza da provação. Em outras palavras, tem uma recompensa para você depois da provação. Tem uma recompensa depois da provação. Para aqueles que esperam em Deus. Não foi Jesus que disse? Que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza porque chegou a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, vem uma alegria que sobrepuja a tristeza vivida pela alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. E assim também sois vós hoje. Hoje vocês se entristecem, mas depois me verão de novo. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então depois do deserto, tem Canaã. Não vai perder Canaã por causa do deserto. Depois do vale da sombra, tem as águas tranquilas e os pastos verdejantes. Não vai perder as águas tranquilas e os pastos verdejantes por causa do vale de sombra. E depois da cruz, sabe o que tem? A coroa da vida. Não vá perder a coroa da vida por causa da cruz.
Lembra o que o Tiago disse? Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, suporta, tem que aguentar, tem que aceitar pelo menos por um tempo. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá de Deus a coroa da vida. Então, irmãos, para fim de conversa, a gente pode olhar para as provações pela perspectiva do aqui e agora e chegar à mesma conclusão que o Salomão. Nada faz sentido, tudo é vaidade. Ou enxergar essas mesmas provações pela perspectiva da salvação, sabedoria de Deus, e dizer a mesma coisa que o Paulo disse. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Por isso considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Amém. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.